Walter era um humilde vendedor de picolé que trabalhava naquela região há mais de 40 anos. Todos conheciam seu Walter e seu carrinho colorido. Ele só precisava estacionar sua Kombi adaptada. Ele tinha pedido educadamente para 3 jovens saírem da vaga reservada para deficientes, onde tinha permissão legal para estacionar. Foi quando o youtuber o agrediu. "Devia ter cuidado da sua vida, velho!" O jovem gritou enquanto filmava. "Isso vai bombar no YouTube, mano!" Seus 2 amigos riram e filmaram de ângulos diferentes. "Aposto que esse velho fica pedindo esmola o dia todo, fingindo que vende picolé. Olha o estado dele, mano! Cuteirudo de ouro!" Walter estava com muita dor. Ele tinha 81 anos, problemas nas costas de carregar o isopor pesado todos os dias e agora estava caído no chão. "Por favor, me deixe em paz, filho." "Qual o problema, vovô? Tá com medo de um cara novo? Vai chorar pro YouTube?" Seus seguidores no chat ao vivo estavam animados. Paulo lia os comentários em voz alta. "Mito, Paulo! Arrasa! Esse velho merece!" O que esses idiotas não sabiam. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal para ser notificado das próximas histórias. É que 30 membros do motoclube Águias de Aço estavam tendo sua reunião mensal na sala dos fundos do salão de eventos da praça. Eles viram tudo pela janela. Carlinhos, o presidente do clube, se levantou. 55 anos, barba grisalha, mãos grandes marcadas por anos de oficina mecânica. Ele conhecia Walter há décadas. "Irmãos, temos uma situação." Do outro lado do vidro, o youtuber chutou o aparelho auditivo de Walter pelo estacionamento. Qual é, vovô? Não tá me ouvindo agora? Seus picolés deviam ser tão ruins que te deixaram surdo. As mãos de Walter tremiam e sangravam da queda. Ele tentava alcançar seu aparelho auditivo. "Por favor, eu só precisava estacionar minha Kombi. Preciso trabalhar." "Ninguém liga para o que você precisa, velhote. Você é um lixo ambulante vendendo picolé derretido." Paulo pegou o isopor de picolés de Walter e jogou no chão, pisoteando os picolés. "Olha só, galera, picolé de asfalto, novidade." Ele gargalhou. Eram 40 picolés, todo o estoque de Walter para aquele dia. Cada um custava R$ 3. Aqueles R$ 120 eram tudo o que ele ia ganhar naquele dia para comprar comida e remédios. Walter começou a chorar silenciosamente, vendo seu sustento sendo destruído. "Olha, tá chorando, que fofo!" Paulo filmou em close o rosto de Walter. "Inscreve no canal, galera, manda o Pix, vamos bater 5 milhões de inscritos." Os amigos de Paulo continuavam filmando de ângulos diferentes, garantindo conteúdo de qualidade. "Aposto que ele nem tem dinheiro para comprar mais picolé." Um dos amigos riu. "Problema dele, mano. A gente tá fazendo arte aqui, conteúdo real, sem roteiro." Paulo respondeu. Walter tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Ele tinha problemas de circulação. O tombo tinha machucado seu joelho. Paulo levantou a mão de novo, pronto para empurrar Walter mais uma vez. Foi nesse momento que a porta do salão de eventos se abriu e 30 motoqueiros saíram. Não correram, não gritaram. Eles simplesmente caminharam em formação perfeita, botas pesadas batendo no asfalto em sincronia. O som era como um tambor de guerra. 30 homens, jaquetas de couro preto, pets do motoclube Águias de Aço brilhando no sol. Paulo finalmente percebeu. Ele parou de filmar e olhou ao redor. Estava cercado. A voz de Carlinhos cortou o ar como uma lâmina. "Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, moleque." Paulo finalmente notou que estava cercado por 30 motoqueiros muito irritados. Sua equipe de filmagem parou de gravar e começou a recuar em direção ao carro. Ei, relaxa aí, velho." Paulo disse nervoso, forçando uma risada. "É só uma pegadinha pro YouTube, tá ligado? Conteúdo, mano." "Uma pegadinha?"
rosnou Martelo, um motoqueiro gigante de quase 2 metros com braços cobertos de tatuagens. Você acabou de agredir um idoso de 81 anos e destruir o trabalho dele, adicionou Navalha, outro motoqueiro com cicatrizes no rosto. Paulo tentou manter a pose de confiante. Vocês não entendem nada de criação de conteúdo. Isso vai dar milhões de visualizações. É assim que funciona, tiozão. Walter levantou a mão fracamente do chão. Por favor, sem violência. Eu não quero confusão. Mas os motoqueiros não estavam mais ouvindo Walter. Eles estavam focados em Paulo como predadores cercando a presa. Cobra, pesquisa esse palhaço aí. Cobra puxou o celular e começou a digitar. Paulo Mendes, 2,8 milhões de inscritos, conhecido por pegadinhas polêmicas. Ele continuou lendo, sua voz ficando mais tensa. Vídeos anteriores incluem jogar água em moradores de rua, destruir barraca de ambulante, agredir entregador de aplicativo, todos com milhões de visualizações, se gabou Paulo, ainda achando que estava no controle. Eu sou o futuro, velho. Vocês são do passado. Esse aqui vai te dar milhões de problemas, prometeu Navalha, estalando os dedos. Paulo tentou correr. Deu 3 passos antes de Martelo simplesmente estender o braço e parar o youtuber como se fosse uma criança. Minha câmera! Isso é uma Sony A7S3. Custa 15 mil reais. Custava, Carlinhos disse, pegando a câmera da mão trêmula de Paulo e jogando no chão. O som do equipamento caríssimo se despedaçando ecoou pela praça. Você tá louco? Isso é crime! Eu vou processar! Paulo berrou, puxando o celular. Vou chamar a polícia! Isso é agressão! Vai em frente, Carlinhos disse calmamente, cruzando os braços. Explica para eles como você agrediu um idoso de 81 anos, destruiu o sustento dele e filmou tudo para ganhar dinheiro. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Walter, ainda no chão, falou com uma voz mais firme do que antes. Jovem, você sabe por quem eu vim a esta praça hoje? Paulo balançou a cabeça, aterrorizado e confuso. Vim visitar o banco onde meu filho costumava sentar, Walter disse, sua voz carregada de emoção. Os motoqueiros ficaram em silêncio respeitoso. Muitos deles conheciam essa história. Meu filho Paulo, Walter continuou, e o youtuber arregalou os olhos ao ouvir o nome. Ele tinha 22 anos quando sofreu um acidente de moto aqui, nesta praça. Faz 15 anos hoje. Lágrimas escorriam pelo rosto de Walter, mas sua voz não vacilou. Ele era mecânico, trabalhava na oficina do Carlinhos aqui. Ele tinha sonhos, planos, futuro, e ele se foi em 1 segundo. Carlinhos colocou a mão no ombro de Walter, os olhos também marejados. Seu filho era meu melhor funcionário e um dos melhores homens que já conheci. Walter olhou para Paulo, o youtuber. Vocês têm o mesmo nome, mas você não tem nada do caráter dele. Meu Paulo vivia para construir, consertar motos, ajudar as pessoas. E você vive para destruir, humilhar, machucar. Eu sinto muito. Paulo murmurou, mas estava claro que ele só estava com medo dos motoqueiros. Não, você não sente. Você só está com medo deles, mas não de mim, não do que você fez. Walter tentou se levantar, e Martelo imediatamente o ajudou com gentileza surpreendente para um homem tão grande. Seu Paulo, você tá bem? Martelo perguntou com genuína preocupação. Vou ficar, filho. Obrigado. Carlinhos se virou para Paulo. Aqui está o que vai acontecer, youtuber de 5ª categoria. Ele pegou o celular de Paulo. Você vai deletar todos os vídeos onde você humilha ou machuca alguém. Isso é, tipo, metade do meu canal. Paulo protestou. Então é melhor começar a deletar, Cobra disse ameaçadoramente. O dedo de Paulo tremeu enquanto ele abria vídeo após vídeo, apertando deletar. Anos de conteúdo sumindo em segundos. Minha carreira acabou, Paulo choramingou. Sua carreira era construída em cima da dor de outras pessoas. Isso não é carreira, é crueldade. Mas os motoqueiros não tinham terminado. Agora você vai fazer um novo vídeo, Carlinhos ordenou, pedindo desculpas para o seu Walter e para cada pessoa que você já humilhou.
Nem ferrando, Paulo recusou. Martelo simplesmente levantou Paulo do chão com uma mão, como se ele fosse uma boneca de pano. Quer reconsiderar? Martelo perguntou calmamente. Paulo reconsiderou. Imediatamente. Ali mesmo, no estacionamento da Praça da Liberdade, sob o olhar de 30 motoqueiros e dezenas de pedestres que tinham parado para assistir, Paulo fez o vídeo. Meu nome é Paulo Mendes. Ele começou, a voz tremendo. E eu preciso pedir desculpas. Ele olhou para Walter, que estava sendo amparado por 2 motoqueiros. Seu Walter, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu te agredi, destruí seu trabalho e humilhei você. E fiz isso tudo por dinheiro e atenção. As lágrimas de Paulo agora eram reais. Pela primeira vez ele estava entendendo a gravidade do que tinha feito. Eu machucado muitas pessoas para os meus vídeos. Ambulantes, moradores de rua, trabalhadores. E eu preciso pedir desculpas para todos eles também. Walter surpreendeu todo mundo com o que disse em seguida. Eu te perdoo, filho. O quê? Paulo disse chocado. Eu já vi muita gente ruim na minha vida, Walter explicou. Gente que machuca porque gosta. Mas você machuca porque acha que é o caminho para ser alguém. E isso é triste, não maldade. Walter se aproximou de Paulo, apoiando-se em sua bengala. Mas perdão não significa que não vai ter consequências. Carlinhos sorriu e pegou seu celular. Delegado Ribeiro, Carlinhos aqui dos Águias de Aço. A gente tem um youtuber aqui que agrediu um idoso e destruiu o sustento dele. Tá tudo filmado. Em menos de 10 minutos, a polícia militar chegou à praça. Paulo foi preso por agressão a idoso e dano ao patrimônio. Mas antes dos policiais levarem Paulo embora, Walter tinha mais uma coisa a dizer. Jovem, você queria viralizar? Por quê? Paulo perguntou, algemado. Porque você vai, mas pelos motivos errados. E Walter estava certo. Em poucas horas, a história explodiu nas redes sociais. Youtuber agride vendedor de picolé de 81 anos e é confrontado por 30 motoqueiros. Virou o assunto mais comentado do Brasil. Os seguidores restantes de Paulo o abandonaram em massa. Marcas cancelaram contratos de patrocínio. Seu carro financiado foi retomado quando o banco viu as notícias. Mas algo lindo também aconteceu. A história de Walter tocou o coração de milhões de brasileiros. As pessoas queriam ajudar aquele senhor humilde que passou a vida vendendo picolés com dignidade. Uma vaquinha online foi criada. Em 3 dias, mais de R$250 mil foram arrecadados. Walter doou cada centavo para um abrigo de idosos em Belo Horizonte. Eu não preciso de caridade, Walter explicou. Eu tenho minhas mãos, minha Kombi e meus picolés. Mas tem gente que precisa mais do que eu. Os Águias de Aço fizeram Walter um membro honorário do motoclube. Deram a ele um colete de couro com pets que diziam Walter Silva, lenda viva e protegido pelos Águias de Aço. Todo dia 15 de novembro, aniversário da perda do filho de Walter, 30 motoqueiros vão até a Praça da Liberdade. Eles se sentam no banco onde o Paulo original costumava sentar, e Walter vende picolés para eles, de graça. É minha forma de manter meu filho vivo, Walter diz. Paulo Mendes pegou 120 dias de prisão e 2 anos de liberdade condicional. Seu canal do YouTube foi permanentemente banido por violação das diretrizes da comunidade. A última notícia que se teve dele estava trabalhando em uma lanchonete em outro estado. Mas a história não termina aí. 6 meses depois, Walter estava na praça, como sempre, vendendo seus picolés. Era um sábado ensolarado. Alguém se aproximou. Sem câmera, sem equipe e sem arrogância. Era Paulo. Ele estava diferente, mais magro, cabelo mais curto, roupa simples, sem as marcas caras, sem o relógio de R$20 mil. Seu Walter, Paulo disse baixinho, eu queria falar com o senhor. Walter o estudou cuidadosamente. Por que agora?
Porque eu conheci um senhor na cadeia, Paulo explicou. Ele tinha 79 anos e vendia frutas na rua, igual o senhor com os picolés. Paulo continuou. Ele me contou como era duro. O sol, a chuva, as pessoas que passam reto, os que zoam, e eu percebi, eu fui aquela pessoa horrível. Ele puxou um envelope do bolso. Eu consegui trabalho numa lanchonete. Não paga bem, mas eu guardei. São R$ 3.000. Sei que não cobre o que eu destruí, mas quanto você ganha por mês? Walter interrompeu. 1.400, Paulo admitiu. Então você guardou o salário de 2 meses para me dar? Sim, senhor. Walter pegou o envelope, mas não abriu. Ele simplesmente olhou para Paulo por um longo momento. Você está trabalhando onde? Na lanchonete do Zé, perto da rodoviária. Você gosta? É humilhante, Paulo admitiu. As pessoas me reconhecem, tiram foto, zoam. Alguns cospem na comida que eu faço. E você aguenta? Porque eu mereço, Paulo, disse, lágrimas escorrendo. Eu fiz isso com tanta gente, agora eu entendo como é. Walter ficou em silêncio por um momento. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele rasgou o envelope e deixou o dinheiro voar com o vento. Seu Walter! Paulo gritou. Eu não quero seu dinheiro, Walter disse firmemente. Dinheiro não compra caráter. Mas então o que eu faço? Walter apontou para a Kombi dos picolés. Você sabe dirigir? Sim. Então você vai trabalhar comigo. 2 dias por semana, sem pagamento. Você vai ajudar um vendedor de picolé a carregar o isopor, a empurrar o carrinho, a servir as pessoas com respeito. Paulo piscou confuso. Por quê? Porque humildade não se aprende em um dia. Se aprende no sol, no cansaço, nos pés doloridos e nos sorrisos das crianças que compram picolé. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo sábado e domingo, Paulo acordava às 5 horas da manhã e ajudava Walter. Ele carregava o isopor pesado, empurrava a Kombi quando ela não pegava, servia picolés com um sorriso mesmo que as pessoas o reconhecessem e tirassem sarro. Carlinhos e os Águias de Aço observavam de longe, sempre garantindo que ninguém mexesse com nenhum dos dois. Você acha que o moleque vai mudar? Martelo perguntou um dia. Eu espero que sim, Carlinhos respondeu. O velho Walter acredita nele. E se aquele homem, depois de tudo, pode dar uma segunda chance, quem sou eu para duvidar? 3 anos se passaram. Paulo nunca mais voltou ao YouTube. Ele terminou um curso técnico em refrigeração e hoje trabalha consertando freezers e geladeiras. Ele ainda ajuda Walter todo fim de semana, não por obrigação, mas porque Walter se tornou como um pai para ele. Ele me salvou, Paulo diz quando alguém pergunta. Não com violência, mas com algo muito mais poderoso, compaixão. Walter tem 84 anos agora. Suas mãos tremem mais, seus passos são mais lentos, mas toda vez que ele empurra seu carrinho pela Praça da Liberdade, ele não está sozinho. Às vezes é Paulo ao seu lado. Às vezes são os 30 motoqueiros dos Águias de Aço. E às vezes são as centenas de pessoas que o reconhecem da história viral e só querem apertar sua mão. No carrinho de picolés, Walter colocou uma foto. É uma foto antiga, desbotada. Mostra um jovem sorridente com 22 anos usando macacão de mecânico. Esse era meu Paulo, o homem que meu filho era e o homem que esse outro Paulo está se tornando. E quando perguntam se ele se arrepende de ter perdoado Paulo, Walter sempre responde a mesma coisa. Ódio é fácil, vingança é rápida. Mas transformar alguém, isso demora, isso dói. Mas quando funciona, é a coisa mais linda que existe. Os Águias de Aço ainda protegem Walter. Qualquer pessoa que olha torto para o velho recebe uma visita educativa de 30 motoqueiros explicando as regras. Regra número 1, respeite os idosos. Regra número 2,
Respeite os trabalhadores. Regra número 3. Se você esqueceu as regras 1 e 2, veja o que aconteceu com o youtuber. A história de Walter e Paulo virou lenda em Belo Horizonte. Escolas usam como exemplo, influenciadores falam sobre isso em podcasts e todo vendedor ambulante da cidade sabe. Se alguém mexer com você, só precisa ligar para os águias de aço. Porque família não é só sangue. Família é quem protege. Família é quem aparece. Família é quem dá segundas chances, mesmo quando ninguém merece. E às vezes, famílias são 30 motoqueiros usando couro preto, rugindo em Harley Davidsons, defendendo um vendedor de picolés de 81 anos que só quer viver com dignidade. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários se você conseguiria perdoar alguém que te humilhou publicamente, destruiu seu sustento e ainda riu da sua dor.